Olá, turma do terceiro ano! Vamos continuar as correções da semana do dia 10 a 14 de agosto de língua portuguesa. E aí, turminha, vocês conseguiram fazer? Vamos corrigir? De palavra em palavra. Observe estes versos do poema Fogão a Lenha. Lugar onde tacho de cobre, panela de ferro e frigideira. As palavras destacadas são substantivos. Você consegue definir se esses substantivos são masculinos ou femininos? Explique. Sabe como nós podemos saber definir se são substantivos femininos ou masculinos? Colocando o artigo o ou o artigo a na frente das palavras. Isso, então eu vou falar a lugar? Não, eu vou falar o lugar. Então, se eu coloquei o o na frente, é substantivo masculino. Eu vou falar a tacho ou eu falo o tacho? Eu falo o tacho, então é substantivo masculino. Eu falo a cobre ou eu falo o cobre? Eu falo o cobre, então é substantivo masculino. Eu falo o ferro ou eu falo a ferro? O correto é falar o ferro, então é substantivo masculino. A panela ou o panela? A panela, então é substantivo feminino. O frigideira ou a frigideira? A frigideira, então é substantivo feminino, tá bom? 2. Qual é a diferença entre as frases seguintes? Meu colega trouxe uma fruta para o lanche. Meus colegas trouxeram frutas para o lanche. Sabe qual é a diferença? A primeira frase está no singular, porque trata-se de um colega só e de uma fruta só. E a segunda frase está no plural, porque está falando de vários colegas e de várias frutas. 3. Reescreva as frases passando para o plural as palavras destacadas. Então, olha só como ficou as frases. A. Pedro escreveu uma história muito divertida. Pedro escreveu várias histórias muito divertidas. B. No meu aniversário ganhei um presente educativo. No meu aniversário ganhei vários presentes educativos. C. Mamãe fez um doce delicioso para a minha festa. Mamãe fez vários doces deliciosos para a minha festa. Você precisou alterar alguma outra palavra da frase? Qual? Por quê? Sim, na hora de escrever as frases no plural, foi preciso alterar outras palavras. Sabe por quê? Para dar concordância à frase. Então, nós alteramos o final de todas as palavras passando para o plural. 6. Observe o cartaz da ilustração. O que há de errado nele? Frutas fresca. Sabe o que está errado? A palavrinha fresca, ela está no singular. Mas se frutas está no plural, a palavrinha frescas também deverá estar no plural. Tá bom?
Qual é a letra? O professor vai falar os nomes de alguns alimentos. Escreva esses nomes nos lugares correspondentes às fotografias. Tomate, couve, abacate, alface. Reúna-se com um colega para verificar se vocês escreveram as palavras da mesma forma. Então, agora, na hora da correção, você vai verificar. Você escreveu essas palavras corretamente? Verifique na sua folha, no seu caderno. 2. Leia estas palavras em voz alta e circule aquelas nas quais a vogal E pode ter o som alterado na pronúncia. Brilhante, leite, uniforme, pele, galope, longe, forte, vale. Eu circulei todas as palavras. Sabe por quê? Porque todas elas podem ter o som alterado na última sílaba. Muitas pessoas falam esse E final com o som de I. Isso é verdade. Comecem a observar. Classifique. Separe as sílabas dessas palavras e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Então, eu peguei e separei as sílabas aí, ó. Brilhante. Qual é a sílaba tônica? É o lham. Leite. A sílaba tônica é o lei. Uniforme. A sílaba tônica é o for. Pele. A sílaba tônica é o P. Galope. A sílaba tônica é o ló. Longe. A sílaba tônica é o lom. Forte. A sílaba tônica é o for. Vale. A sílaba tônica é o vá. Classifique essas palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Vamos observar? Todas as palavras estão com a sílaba tônica circulada. E é a penúltima sílaba que eu circulei. Então, essas palavras são paroxítonas. Então, a resposta da letra B é paroxítona. 3. Faça uma lista de abacaxi de palavras que tenham a letra I no final. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Eu escrevi boi, caqui, açaí, abacaxi. E sabe qual é a sílaba tônica dessas palavras? É a última sílaba. Isso! A última sílaba que termina com o I tem o som mais forte. Então, é a sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, que é a última, essas palavras são classificadas como oxítonas. Isso, são oxítonas. 4. Recorte de jornais ou revistas algumas palavras terminadas em E e outras em I e cole nos quadros. Eu escrevi alguns exemplos aqui para vocês. Então, palavras terminadas em E. Eu coloquei aqui para vocês sorvete, leite, dente, envelope, amaciante, gente, alegre, azeite, espaguete, vinagre, cotonete, detergente, sabonete, tomate. E eu também coloquei alguns exemplos de palavras terminadas com I. Javali, jequiti, sueli, sucuri, rubi, guri, boi, caqui, lambari, bisturi, papai,
aqui e jabuti. São alguns exemplos, né? Vocês podem ter recortado e colocado outras palavrinhas também. Atividade 5. Decifre os enigmas e descubra as palavras. Então, ó, caju mais bigode. Então, o que está faltando aí na palavra bigode? Ó, então, o K do caju, depois tem o bi do bigode e tá faltando o D, né, da última sílaba da palavra bigode. Então, eu formei a palavra cabide. Depois tem, ó, o T do telefone. Depois tem, ó, aí o bu do bule, mas tá faltando o lê. Então, vou pôr o lê. Daí já ficou T-lê. Mais o fo da folha, mais o né. Ficou telefone. Depois tem a última aí, ó, enviar. Iar. Então, em vez de eu colocar o iar, eu vou pôr o e. Em V. Ficou em V. O lo da lousa ficou em veló. E o P do pé, envelope. Aí, então, está a correção e explicação das atividades de língua portuguesa, turminha. Façam a correção com carinho, anotem na folha ou no caderno. Combinado? Até o próximo vídeo, que será de matemática.